E pronto, o plano de desconfinamento apresentado pelo Primeiro-Ministro tem a bênção do Presidente da República. E digo bênção porque é apropriado. Afinal, Marcelo tomou posse do segundo mandato e seguiu logo visita à Santa Sé, nome oficial do Vaticano. A partir de segunda-feira, dia 15, regressam então os primeiros níveis de ensino, o café ao postigo, as mises e as permanentes e até, imagine-se, as livrarias. Parece-te um bom plano, Inês? Pois parece-me um plano precipitado, ou seja, eu não penso que ainda não estávamos na época de abrir nem ligeiramente. E não é porque é Páscoa, é muito engraçado porque aqui em Portugal, nos outros países, agora neste plano, e já vou dizer isso, fala-se finalmente da contagem dos contactos por habitante, mas até agora era o Natal e a Páscoa, e o Presidente, aliás, continua também a ter a Páscoa com aquela hipótese da ressurreição, mas não é por ser a Páscoa. Claro que a Páscoa e o Natal são ocasiões de juntar a família, é evidente. Mas a questão de se analisarem os contactos é muito importante. E se uma coisa que saúde o facto de haver um plano, acho que já devia ter havido há mais tempo, porque esta ideia ainda é cedo para falarmos, deixem-se estar quietinhos, em que andamos há muito tempo, é muito perniciosa para a responsabilização das pessoas e para... Não é tratar as pessoas como adultos, é uma visão paternalista da política que sobrevive bastante em Portugal, que foi criada, se calhar já antes do salazarismo, aliás, de certeza antes do salazarismo, mas incentivada pelo salazarismo e, portanto, não vamos falar, vocês ainda não podem saber, coisa dos paizinhos a dizerem aos meninos, cala-te, está quieto que eu logo te digo. Agora há o plano. Agora, pareceu-me precipitado, não por causa da Páscoa, mas a Páscoa no sentido que era, e que vai ser sempre uma tentativa de reunir, juntar, etc. E também porque ainda não temos estabilização do tal RT suficiente. Baixaram vertiginosamente os casos com o confinamento, isso é evidente, mas o RT tem andado oscilante, penso que também por causa da Madeira, e há números discrepantes entre a Madeira, o que diz a Madeira, o que diz o continente e a DGS. De qualquer maneira, acho que mais 15 dias não fazia mais moça, quer dizer, moça faz sempre, mas mais 15 dias para estabilizar os números e então começar. A única coisa que eu saúdo que abra já são as livrarias, pela simples razão de, como aqui disse inúmeras vezes, nunca percebi, ou seja, percebo, mas acho errado, não se ter considerado as livrarias como comércio essencial, um eletrodoméstico é essencial, um livro não é, num país que tem um índice de leitura dos mais baixos, ou se não mais baixo mesmo da Europa, onde são raros os portugueses que leem um livro por ano, eu nunca vi, infelizmente, aglomerações nas livrarias, à porta das livrarias, portanto, isso, de saúde. O resto, acho que devia ser com mais calma. Agora, a questão das escolas, designadamente as escolas do primeiro ciclo, essa questão vai criar problemas já na semana que vem, porque agora fala-se, com esta coisa da contenção, fala-se de as crianças usarem máscara, vão ser distribuídos kits de máscaras como para os mais velhos. Estamos a falar de crianças de 6 anos aos 9 anos, que não usavam. Então agora o que eu li foi a Associação de Diretores de Escolas acha bem, a dos pais acha mal, e então o que se anuncia é que fica à discrição dos pais. E portanto teremos uns meninos com máscara na escola, outros sem. Eu acho que era melhor adiar. As crianças são mais resistentes do que se diz, mais resistentes ao tédio, mais resistentes à falta de aprendizagem que podem suprir depois, porque isso, essa ideia de que se não ensinarmos tudo à criança naquele mês, ela não vai aprender depois, está perdida, é também um paternalismo excessivo sobre as crianças. Por isso eu começaria este plano a conta-gotas, como disse o Primeiro-Ministro, começaria essas conta-gotas só depois da Páscoa, para não dar o sinal que hoje eu já vi, o trânsito já aumentou imenso, sendo que o trânsito também aumenta sempre aos fins de semana por causa desta coisa da circulação entre concelhos. E quanto aos conselhos, isso vai manter-se, e é lógico por causa da Páscoa. Outra coisa que eu também nunca percebi neste confinamento é porque é que os comércios que estão abertos ao sábado e ao domingo têm que estar só abertos até às 5. E agora, pelo que vi no PowerPoint que o Primeiro-Ministro apresentou, não que ele o tenha dito, já aumentaram para as 7. Mas só o retalho alimentar, no caso. O retalho alimentar, portanto, e os supermercados. O que é que estava a acontecer aos fins de semana é que às 4 da tarde eram isso sim, aglomerações de pessoas, porque sabem que
que às 5 têm de sair, o que quer dizer, há coisas que me parecem pouco pensadas do ponto de vista do bom senso. Houve uma pressão muito grande para fechar as escolas. No meu entender, o governo fechou já tarde, e disse-o aqui várias vezes, e agora também acho que está a abrir cedo por pressão, e que depois outra coisa, falam da testagem massiva, mas não se tem concretizado e não foi dito como é que se vai processar essa testagem, designadamente em professores nas escolas, para controlar. Portanto, se isso não for feito, se não for feita essa testagem, se não se conseguir avançar mais com a vacinação, não é que o país em si esteja atrasado, toda a União Europeia está atrasada. Mas achas que é cedo? Genericamente é cedo. Genericamente é cedo, e a vacinação, Portugal está na presidência da União Europeia, devia fazer realmente fim-a-pé em se quebrar as patentes e começar a ter vacinas para a população em maior quantidade, sendo que ainda por cima passou-se uma coisa gravíssima nas últimas semanas, que foi na zona de Lisboa e Val do Tejo, descobriu-se, foi até o público que noticiou isso e depois isso foi confirmado, coisa que eu desconfiava pelas pessoas que conheço dessas idades, que estavam a fazer a vacinação aleatória dentro das pessoas das idades, e às vezes nem só das idades, porque eu sei de pessoas com 50 anos e sem doenças que foram chamadas para a vacina e que recusaram por estarem fora por não ser a época delas ainda. E estava a ser feito, dá muito trabalho, fazer listas com as idades e as comorbilidades era aleatório. Isso foi corrigido só agora. E, portanto, a vacinação não está a correr tão bem, porque não pode correr ainda nem sequer às vacinas, e não se luta porque haja, para que se possa já começar no desconfinamento, já, no meu entender. Rodrigo. Eu até pedi